Oi, gente, Roberto Relubiscar aqui. Em março de 2012, um terremoto seguido de um tsunami trouxe caos a uma usina nuclear no Japão que simplesmente durante alguns dias quase que teve para explodir, né? O título da série em português ficou bem legal, Dias que Mudaram Tudo, porque assim, lá no final a gente vai aprender que até então os japoneses acreditavam que as usinas nucleares, energia nuclear seria a resposta para um futuro feliz, tal. Eles tiveram que repensar, né? Como se Chernobyl já não tivesse dado essa dica lá em 1986. Mas é assim, e aí falando em Chernobyl, claro que a gente acaba dando uma comparadinha com a obra-prima lá da HBO Max, porque essa minissérie ela vai utilizar alguns dos recursos narrativos e estilísticos daquela série que em 5 episódios, né, Chernobyl, conseguiu traçar um painel assim técnico, político, emocional, incrível, até assim tinha cenas em Chernobyl de como que os animais de estimação, os animais tiveram que ser mortos, tal. Então a gente acaba sempre dando uma lembrada, né, naquela série. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A gente percebe que a série muito que foi baseada em livro, depoimentos, tal, ela é uma homenagem ao gerente, ao Yoshida. Porque assim, ela começa com alguém que depois a gente vai aprender que é o Yoshida, né, que vai dar um depoimento. Só que assim, isso nunca é retomado. Só lá no último capítulo, quando esse gerente passa a ser narrador, é que eu lembrei, tá, começou com ele entrando numa sala para dar um depoimento. Só que a série, minissérie, na verdade, ela não é só sob o ponto de vista do gerente, do Yoshida. Ela tem vários pontos de vista, tem coisas ali que aconteceram que o Yoshida não podia ter sabido. Só que ao apresentar uma personagem que é central, entrando lá para dar um depoimento, parece que tudo aquilo que aconteceu é o depoimento dele. Mas não é, né? Claro que a gente esquece, porque isso não é reforçado, mas enfim, é uma coisinha que a série podia ter melhorado, e outras coisas que ela podia ter melhorado também. Mas é assim, ela é uma homenagem a esse cara, tá? E aí ela vai apresentar com uma riqueza enorme de detalhes técnicos todo o que aconteceu desde a hora do terremoto até alguns dias depois. Tá? E inclusive essas partes dos temores dão assim um suspense enorme. Porque, claro, a gente sabe que o Japão não acabou, que não teve explosão nuclear, então como que você vai criar suspense? Esses aí, esses tremores secundários, são, assim, eles estão lá, vão fazer uma coisa, começa a tremer tudo, você fala, meu Deus do céu, tá? Ela é uma boa série, só que ela tem uns probleminhas, né, que Chernobyl não teve. Por isso que Chernobyl é uma obra-prima e essa é uma boa minissérie, mas não tá? É assim, eu achei ela, pro jeito que tá, um bocadinho comprida. Porque, como eu falei, Chernobyl em 5 episódios deu jeito de colocar tanta coisa bem colocada. Essa aí acontece o seguinte, eles dão muita ênfase nos aspectos técnicos, beleza, legal. Só que aí o que acontece? Algumas ações passam a dar uma sensação de repetição. Tá? Porque eu não estou falando ação, gente. Quando eu falo em ação, a gente está falando em ação dramática, uma coisa que depois vai ter uma consequência. E isso muitas vezes é a mesma coisa várias vezes. Então, por exemplo, o primeiro-ministro pedindo informação, pessoas sendo reticentes para ele e ele brigando, acontece mais de uma vez em mais de um capítulo. Mas é sobre situação, é sobre informação diferente. Não importa, dramaticamente é a mesma coisa. É alguém, é isso que é ação dramática, diferente de ação a ação. Tá? Então, a série ela podia ter cortado um pouco esse afã de parecer um documentário, às vezes, e ter, por exemplo, expandido para outros lados. Então, tem uma história paralela, merecia estar lá, pelo amor de Deus, hein, gente? Que é a história do funcionário que desapareceu, jovem e tal. Então, a gente tem paralelo a história, né, da família e tal. Só que essa história desse cara que desapareceu está sempre em paralelo.
eu nunca senti que ela tivesse integrada. Como que poderia integrar? Ah, ué, dá um background pro rapaz, sei lá, é só fazer um pouquinho, como que ele entrou, é só tirar um monte de ação dramática que está repetida e dar uma vida pro garoto, tá? Tem uma hora, por exemplo, em que, todo mundo vai, talvez algumas pessoas vão ficar lá e vão perder a vida. Eu precisava que o Yoshida tivesse um link com o exterior. Isso daria mais carne para ele, tá? São coisas que a série, né, poderia ter trabalhado melhor. Lá no final, por exemplo, de repente o Yoshida, no último capítulo, ele vira narrador em off. Coisa que não tinha até então. Aí, inclusive, que eu lembrei, começa com ele dando esse depoimento. Mas peraí, como? Se tem um monte de coisa que ele não podia saber que aconteceu, né? Coisa da família e tal. E aí você fica, nossa, o que era uma coisa que vinha lento, de repente, no último episódio, assim, o Yoshida começa a contar até antes. Não, porque antes o Japão achava que era isso, nos anos 50, eu vou te desembestou o negócio. Vum! Assim, então, ela tem uma série de probleminhas, tá? Às vezes, alguns lugares que são escuros demais, não dá pra gente ver. Agora, é claro que tem suspense, tem o pessoal lá... a gente vê efeitos da radioatividade, eu achei uma série muito boa, só que eu acho que algumas pessoas podem ficar assim, entediadas, né, às vezes, por conta da repetição das coisas, né? Ela é um pouco longa e lenta demais para um monte de ação repetida, né? Assim, quantas vezes que o Yoshida tem que brigar com a autoridade lá contra essa ordem? Quantas vezes o vice-presidente, sendo que outros temas poderiam ter sido tratados? Imagina, essa coisa, suposta eficiência japonesa, não deve ter sido colocado em xeque ali? Então, podia discutir. Como que foi? Eu sei que as pessoas foram evacuadas. Será que não dava para mostrar um pouquinho, igual o Chernobyl fez? Agora, em termos de efeitos, é bem legal na hora do tsunami. Eu fiquei interessado na série. Tudo bem, eu assisti no computador naquela velocidade 1,5. Talvez seja por isso também, tá? Eu não sei se assistindo na velocidade normal, lá 50 minutos não ficaria muito, né? Porque era sempre, ou eles estavam lá dentro, ou era o gabinete do primeiro-ministro, e era mesmo, vamos lá botar água, vamos ir não sei de onde. Por isso que eu falei, era um mundo ficcional ensimesmado em duas coisas só, e aí ações dramáticas se repetindo, sendo que eu poderia ter um escopo um pouco maior, ou bem maior, como no caso do que foi Chernobyl. Mas às vezes eles não tinham orçamento e tal. Bom, a gente tem que analisar o que a gente tem na mão, o que tem em frente. O produto que a Netflix me mostrou foi esse. Então, essas limitações estão inerentes ali, eu tenho que mostrar e falar dessas limitações, né? Agora, é tudo beleza. Não tem muita mulher, né? Eu vi um comentarista estrangeiro reclamar que não tinha muita mulher. Bom, se a empresa não tinha mulheres e o governo japonês não tinha mulheres, tem que reclamar com a empresa e com o governo japonês, né? E não com a minissérie, a não ser que eles tenham propositalmente suprimido personagens femininas, tal. Tem um grande ator ali, o Yoshida, né? Tem o primeiro-ministro. De forma geral, uma boa minissérie, tá? Só achei que tem esses probleminhas. Ela é um pouco inchada, né? 8 episódios para tratar de menos coisas do que Chernobyl tratou. Mas ela, pelo menos para mim, conseguiu manter os suspenses. Que aflição que dava aqueles terremotos, né? Tem alguns momentos genuinamente, uma hora que some o cara, né? dá na água assim, some. Os primeiros episódios são bem tensos. Depois é no miolo dela que fica aquela repetição, que as coisas não saíam muito do lugar, né? E ao final eles dão aquela corrida com o Yoshida como narrador em voice-off, assim, eu falei, vote, né? Mas ela é uma série boa, mas tá vendo a diferença entre ela, por exemplo, e Chernobyl? Chernobyl continua sendo referência entre essas séries, né? Porque ela não tem nenhum desses defeitos, ela é perfeita, né? E essa aí não, ela é uma boa série. Tchau.